Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã de EBD nós queremos compartilhar uma palavra da parte do Senhor. É uma manhã da primeira EBD virtual em que o pastor nos orienta a trazer uma palavra para os irmãos. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus, em Marcos capítulo 4, versículo 35: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava, num barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, de ondas, que se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tímidos, homens? Como não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Nós vemos aqui uma situação em que os discípulos estavam em extremo desespero, porque estavam no meio do mar e a tempestade e as ondas estavam fortes, ameaçando o barco, ameaçando a vida dos discípulos. O vento soprava ao contrário, as probabilidades de que o barco iria afundar estavam aumentando cada vez mais, e eles estavam possuídos de temor, de pavor e de medo, porque as tempestades, elas são assim, elas não avisam quando vêm. Elas simplesmente acontecem em nossas vidas para sacudir e para abalar nossas estruturas. De repente, nós estamos caminhando com a vida, caminhando no Senhor, caminhando com a nossa família, na nossa sociedade, e o mar está calmo. Nós estamos trilhando um caminho onde aparentemente tudo está pacificamente bem. E de repente uma tempestade vem e assola o nosso barco e nos sacode, e inesperadamente nós nos desesperamos por causa da dificuldade. O tema de hoje é como servir a Deus em tempos difíceis. Os discípulos estavam em um momento muito difícil, um momento onde a possibilidade deles acreditarem em uma sobrevivência era mínima. Mas eles esqueceram de uma coisa, que Jesus estava no barco. E que aquele Jesus, outrora, havia curado e expulsado demônios. Que aquele Jesus, outrora, havia tirado enfermos de suas enfermidades. Que aquele Jesus, outrora, havia se revelado como Deus conosco, como Emanuel, como Senhor poderoso. E de repente, apavorados, sem saber o que fazer, os discípulos acordam Jesus. E quando fala apavorado, não é aquela coisa branda, eles estão em desespero e eles clamam ao Senhor Jesus em desespero e dizem: Mestre, mestre, nós iremos morrer, nós iremos perecer, nos socorre, não estás te importando que nós venhamos morrer? E Jesus calmamente acorda e dá ordem ao vento, dizendo: Vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E faz-se grande bonança naquele lugar. E eles, possuídos de temor, dizem: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que tamanho poder tem esse Jesus, esse Filho de Deus, que é o próprio Deus, que até o mar e o vento lhe obedecem? Eu quero trazer uma palavra de aplicação prática para mim, para a sua vida nesta manhã. É que nós não devemos esquecer de quem está no nosso barco. Não esqueça que Jesus está no seu barco. Não esqueça que Ele é Filho de Deus, que as rédeas do mundo estão sobre a mão dele, que Ele está no controle de tudo, que até o vento e o mar submetem-se ao Senhor Jesus, que nem principado, nem potestade, nem qualquer outra coisa, nem porvir poderá nos separar do amor do Senhor Jesus para conosco. Não existe um Deus maior ao qual nós podemos servir a não ser o nosso Senhor Jesus.
E nós não podemos esquecer que Jesus, Ele é maior que as tempestades da nossa vida. Talvez você esteja aflito, passando dificuldade, tempestade. Talvez as coisas não estejam tão fáceis para você como a gente está vendo que mundialmente não está fácil devido a essa situação do coronavírus, essa tempestade, essa peste que está assolando toda a humanidade. Mas existe um Deus, que é o Deus de Israel, que nos alerta, que é o Senhor Jesus, e que nos diz: eu sou maior que as tempestades, eu sou maior que as enfermidades, eu sou maior que as dificuldades. Esse coronavírus aconteceu para que nós venhamos entender que nós não estamos no controle. E quando ele fala de tempestade, ele não fala daquilo que vai nos matar, mas ele fala da capacidade que ele vai desenvolver dentro de nós para que nós possamos vencer a tempestade e ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É por isso que obedecer a Jesus não significa que eu e você iremos ser poupados de tempestades e de dificuldades. Porque aqui os discípulos estavam em obediência a Jesus. Jesus dá uma ordem, Jesus impõe e diz aos discípulos: olha, eu quero que vocês passem para o outro lado da margem. E eles, obedientemente a Jesus, pegaram o barco e foram para o outro lado. Estar em obediência a Jesus não significa que a tempestade não virá. Mas eu posso te dizer uma coisa: Deus poderia muito bem não ter permitido que o coronavírus chegasse no Brasil. Mas Ele permitiu porque o Senhor, Ele não nos tira da tempestade, Ele nos livra dentro da tempestade. Talvez você esteja dentro de uma tempestade, talvez você esteja dentro de uma tribulação, talvez você esteja passando um momento muito difícil na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã: Deus, Ele não vai te tirar da tempestade, Ele não vai te tirar desse vento, dessa chuva, mas Ele vai te livrar no vento, na tempestade, na chuva. Deus é poderoso para te livrar na tempestade, no vento e na chuva. O Senhor é poderoso para fazer algo diferente quando o seu barco estiver sendo açoitado, quando as ondas rugirem, quando a sua alma tremer, quando o medo te cercar. Jesus vai aparecer e vai acalmar o medo, vai acalmar as ondas da tua vida, para que nós venhamos enxergar que Ele é Deus. Eu me lembro de Ana quando ela estava orando e clamando por um filho. E ali o Senhor foi tratando Ana para que Ana entendesse que não era apenas um filho que o Senhor queria dar a ela. O Senhor não livrou ela logo de imediato, mas o Senhor aproveitou aquela oportunidade para que ela estivesse buscando e se quebrantando. E o Senhor transformou a vida de Ana e, usando o sacerdote ali, disse: mulher, seja feito para contigo aquilo que tu deseja. E ela se levantou revigorada, porque o Senhor moveu o coração de Ana. Antes do Senhor trabalhar nas tempestades exteriores, nas tempestades que estão diante dos nossos olhos, o Senhor quer resolver a tempestade do teu coração, a tempestade do meu coração e do seu coração. Por isso que Ele disse: homens, como não tendes fé, porque sois tímidos? Porque dentro do coração dos discípulos, mesmo que estivessem andando com o Mestre, com o Senhor Jesus, com Deus Emmanuel, ainda existia um medo, ainda existia um pavor, ainda existia um receio dentro deles. E o Senhor Jesus estava tratando o coração deles e dizendo: quando eu estiver no barco, tenho plena certeza no coração de vocês que as ondas podem rugirem, que os ventos podem sacudir, mas você não irá perecer. Você pode estar bem perto da zona de risco, você pode estar bem diante daquilo que vai te afetar ou que talvez o mundo esteja colocando como algo que vai lhe destruir. Tenha plena certeza que quando eu ordeno você pegar o barco e ir para o outro lado da margem, mesmo que as ondas venham, eu estarei no barco, estarei guiando, estarei no controle. E mesmo que pareça que o barco vai afundar, tenho plena convicção que mesmo que eu esteja dormindo, como Deus eu estou vendo e estou acordado. Ele deu uma lição aos discípulos de que eles não haviam apenas de confiar em Jesus quando ele estivesse acordado ou quando ele estivesse perto,
mas eles deviam confiar em Jesus não apenas como um homem, mas como o próprio Deus que estava ali nas rédeas daquele barco e estava guiando aquele barco perante aquela tempestade. E que não só apenas estava no controle do barco dos discípulos, mas que ele era o próprio dono da tempestade e o próprio dono do vento. E fez o vento e o mar se acatar à sua ordem. O povo de Deus, quando o anjo da morte passou naquela praga do Egito, onde aquele anjo matou todos aqueles que não tinham sangue nos umbrais da porta, que simboliza o sangue de Jesus, ele pede e recomenda, através de Moisés, para que o seu povo coloque o sangue do cordeiro do sacrifício puro nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passasse e visse aquele sangue nos umbrais, ele não entraria naquela casa. É interessante e vale ressaltar e podemos entender que, entretanto, eles não fugiram, ou o Senhor não permitiu que o anjo da morte passasse na casa deles. O anjo da morte passou, só não entrou, porque o Senhor, ele não nos tira da tempestade, ele não nos tira da dificuldade, ele nos livra na tempestade. Se nós nos precavermos, se o sangue de Jesus está sobre nós, se nós estivermos como o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece firme, nós iremos vencer as tempestades da vida. Quando ele fala do homem prudente, ele fala da condição daquele que confia nele e daquele que não confia. O que não confia é insensato, que edifica a sua casa na areia, vem chuvas, correm rios e vem tempestade, combatem aquela casa e ela é derribada. E ela é vencida pelas ondas, é vencida pelos rios, pelos ventos e pela chuva. Mas aquele que confia no Senhor edifica a sua casa sobre a rocha. Vêm os mesmos ventos que combateram a casa de areia. Vem a mesma chuva. Vem o mesmo rio que combateu aquela casa. Mas não consegue derrubar aquela casa porque ela está edificada sobre a rocha. Quando o Senhor nos permite tempestades, quando o Senhor nos permite passar por tempos difíceis, Ele nos permite para que nós venhamos fortalecer a nossa estrutura de confiança no Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Antes de Deus acalmar a tempestade externa da tua vida, Ele quer acalmar a tempestade do teu coração. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você nesta manhã. Antes de qualquer coisa, saiba que mesmo que haja dificuldades, adversidades sobre você, sobre mim, sobre nós, quando o Senhor nos ordena uma coisa, ou quando o Senhor nos permite uma tempestade, saiba que Ele está no controle da situação. Seja a casa da rocha, resista aos ventos, os rios, a tempestade, porque essa rocha é Cristo, e Cristo é a nossa rocha, é a nossa proteção. E que em nome de Jesus nós possamos aplicar isso para nossas vidas e entender que independente do que aconteça, Deus está no controle. Deus está no comando. Não tenha medo, tenha fé. Se preocupe com cautela, com cuidado por causa do coronavírus. Mas não tenha apenas preocupação com o coronavírus, mas tenha coragem, tenha ousadia, tenha fé. Seja avivado nesse momento, seja avivado nesse tempo. Use o sangue do Cordeiro para pôr nos umbrais da sua porta. Use a capacidade daquilo que Deus te deu para passar por essa tempestade. E se preciso for, Jesus acorda e acalma a tempestade. Mas Ele nos permite a tempestade para fortalecer a nossa vida espiritual e a nossa fé. Se a tempestade é grande, ela é forte, o Senhor é maior, o Senhor é poderoso e Ele é Deus e Ele cumpre pela sua palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ainda que você ande pelo vale de sombra de morte, como os discípulos andaram naquela tempestade, não tema mal nenhum, porque o Senhor está contigo, e a vara do Senhor, e o cajado e o bordão do Senhor te consolará. E Ele te levará a pastos verdejantes, e vai te fazer deitar em águas tranquilas.
Que o Senhor te guarde, que o Senhor te ajude e que o rosto do Senhor resplandeça sobre você. Tenha um bom dia, tenha uma boa reflexão e que o Senhor Jesus te abençoe e que nós continuemos orando pela Itália, pela China e por toda a população mundial, nos movendo, nos colocando na brecha como intercessores de fato, nos movendo de íntima compaixão. Amém? Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.